18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até as 7, hein? Eu, você e ela, Karime. Combinado, Carlão. Estamos juntos. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha só, querido ouvinte, eu conto com a sua participação hoje aqui no programa 18 horas, hein? Estamos esperando você pelo 994887592. Participa do programa. A gente quer ouvir a sua voz. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Boa. No @18horasnews. Então tá combinado, 994887592, participe. 18 horas. Direto para o trânsito, hein, Karime Leão? Vamos lá, vamos Bora. falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas de Manaus com o carro do 18 horas para acompanhar o movimento agora do trânsito, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão também e claro, os ouvintes ligados aqui na 100.7. Vamos agora esse boletim de trânsito Mix nessa sexta-feira de horário de pico pesado. Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, segue com trânsito moderado, muitos veículos na via, mas nada que cause atraso até o momento. Já na Avenida Maripiranga, é onde a gente passa nesse momento com o carro do 18 horas no sentido centro-bairro, o trânsito é pesado, desde as proximidades do Ipaã até próximo aqui à rodoviária de Manaus. A retenção é grande e a movimentação é intensa. A gente segue para trazer daqui a pouco informações também do trânsito na Torquato Tapajós para ver como é que tá por lá e outras vias aqui também na capital amazonense. Karime, Carlão. Combinado, André Meirelles. Obrigada. Sexta-feira, né, Karime? Então é trânsito. 6 e 3, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Obras de asfaltamento da BR-319 voltam a ser suspensas. Ministro do Desenvolvimento Wellington Dias cumpre agenda em Manaus. Senador Eduardo Braga levou ao Planalto uma proposta para enfrentar a crise fundiária no sul do Amazonas. Cheia dos rios, 30 cidades do Amazonas estão na lista do governo federal de desastres relacionados a inundações. Agora 6 e 4, você no melhor mix do Brasil. Hoje em sexta-feira, 4 de julho de 2025. E esses são os destaques do dia. E é claro que tem outros assuntos. Você acompanha até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a gente começa um assunto aí que, né, Karime Leão, realmente a gente não acredita, mas acontece toda hora, né, Karime? Sem condição, né, Carlão? Sem condições, mais uma vez as obras de asfaltamento e reconstrução foram suspensas, ou seja, a gente agora vai. A gente vai viver, a gente vai morrer, sabe? O desenho Era do Gelo. Isso. É a gente em relação a 319. Carlão, dessa vez a Justiça até havia liberado e agora o Tribunal Regional Federal restabeleceu os efeitos de uma liminar que havia suspendido a validade da licença prévia do IBAMA para as obras, ou seja, suspendeu as obras, gente. Olha só, essa decisão, Karime ouvintes, atendeu a um recurso do Observatório do Clima, que pede aí a anulação da licença em razão de inconsistências legais, técnicas e blá 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 e ambientais no processo de licenciamento realizado na gestão de Bolsonaro. É blá blá blá, Carlão, é cada desculpa, né, que inventam para parar o negócio. Gente, as pessoas estão passando por lá, vamos lá. Lá no Bolsonaro. Uma das alegações é que podem surgir diversos ramais não autorizados. Gente, essa BR existe desde 1970, ou seja, se tinha que abrir ramal, não deixar de abrir, já estão lá. Imagina, décadas de rodovia ali aberta, pessoas passando, a economia passa por lá. Parece que cada dia que passa inventam a cada ano novas desculpas. Vamos lá, Kennedson Paz está acompanhando esse assunto e traz essa questão, essa nova questão agora pra gente ao vivo. Boa noite, Kennedson. Então, como eu falei, parece que estão inventando desculpas para não... E requentando velhas desculpas. Coisas antigas para não asfaltar alguns trechos
trechos da rodovia. Agora não a culpa é do Bolsonaro. Pronto, boa noite, Kennedy. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. De fato, de quem entende a história da rodovia sabe que nós não estamos falando de uma obra nova, muito menos de uma invenção do governo atual. A BR-319, ela já foi asfaltada nos anos 70 e o único caminho terrestre para ligar Manaus ao restante do Brasil, ou seja, o que impede ali essa reconstrução, né, o que de fato acaba sendo levantado nessa questão é que não é uma construção de algo que não existiu, é apenas reconstruir, né, de fato algo que já vinha sendo implementado ao longo de décadas, né, ao longo de vários anos e que é de suma importância para o nosso estado do Amazonas. Essa nova decisão, como vocês mencionaram, ela foi ali decidida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que estabeleceu os efeitos de uma liminar contra a licença prévia do IBAMA. O argumento é de fato que há riscos ambientais, mas na prática isso vem sendo usado há anos ali para poder ser uma barreira para que essa obra não seja passada, né, que ela não seja executada. E a Justiça, ela atendeu exatamente aquilo que vocês mencionaram, recurso do Observatório do Clima, que apontou falhas no licenciamento que foi feito ainda durante o governo Bolsonaro. Segundo a ação, faltam ali alguns dados técnicos, as medidas de proteção às terras indígenas e também às áreas de conservação. Isso foi muito mencionado também pela própria ministra Marina Silva durante a Comissão de Agricultura, e a mesma narrativa foi repassada pela ministra Marina Silva em relação à grilagem de terra, à questão de produção agrícola que estava sendo realizado em áreas delimitadas para povos indígenas, enfim, sempre essa mesma argumentação para poder evitar essa prosperidade para a nossa principal rodovia do Amazonas. Ainda segundo o Observatório do Clima, a licença supostamente teria estimulado, né? Supostamente, porque de fato é algo que foi o Observatório do Clima que mencionou, mas é claro que deve haver inspeções e até fiscalização do próprio Instituto do Clima, né? Para poder saber se esses fatos, esses dados apurados, eles de fato são verdadeiros, eles não são os detentores de toda a verdade. Eu acredito que deve haver também uma investigação para saber se esses dados são reais ou se são ali aproximados, estimados, enfim. Eu acredito que sejam estimados e duvido muito que algum desses moços aí do Observatório do Clima tenha estado aqui lá na BR, trafegado por lá para saber a realidade nossa no estado do Amazonas. Isso muito foi mencionado também pelos próprios deputados federais na Comissão de Agricultura, que de fato a ministra Marina Silva, que está à frente desta pauta agrícola do meio ambiente, ela não conhece a realidade de quem vive na região amazônica, até próprios deputados que não são daqui da floresta amazônica, não são do norte do país, defenderam muito disso, que falta de fato conhecimento não apenas de um assunto específico, conhecimento de longe, o que de fato é necessário é conhecimento de quem de fato vive, depende dessa rodovia para poder se locomover e levar a prosperidade para vários outros municípios do interior do estado do Amazonas. Só que existe um outro ponto importante também que o Observatório do Clima não está levando em consideração, porque o maior desmatamento, como o próprio capitão Alberto Neto levantou também na Comissão de Agricultura, ele é justamente pela falta da presença do estado. Hoje o IBAMA ele não tem rodovia para fiscalizar. A Polícia Rodoviária Federal já mencionou que não tem efetivo para poder fazer esse trabalho. E como a gente já viu, o próprio deputado federal Amon Mandel também mencionou que ao longo da trajetória que ele fez de pesquisa pela BR-319, não viu nenhum ponto onde as equipes da Polícia Rodoviária Federal estavam presentes. Muito pelo contrário, até pontos ali vazios, onde não tinha a presença da polícia e de fato o que acaba prejudicando e muito até o processo de própria fiscalização de combate aos crimes ambientais. E na prática, a gente está vendo ali que a justiça simplesmente não quer soltar e agora essa nova decisão impede que de fato essas obras venham a acontecer. O Plínio Valério, nosso senador do estado do Amazonas, ele também mencionou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Decidiram que aquela licença prévia concedida no governo Bolsonaro, que o IBAMA concedeu, não vale nada agora e anularam. Vai começar tudo de novo. O que se lamenta é porque esses observatóriozinhos que são feitos para isso, observatóriozinhos mesmo, porque são pequenininhos com importância enorme, porque recebem muitos dólares do governo norueguês, holandês, alemão, Estados Unidos, e faz esse serviço, dê serviço ao Brasil e acima de tudo a nós amazônicos, nos condenando a nossa gente ao isolamento total. Manaus é a única capital no planeta com mais de 2 milhões de habitantes que não é ligado a outra capital pelo asfalto.
18 horas. Agora eu tenho acompanhado de perto esse assunto desde a Comissão de Agricultura e muito aqui até pessoas comuns comentaram, em que não está sendo levado em consideração também nesse momento, é mudar a forma como os deputados federais, como o Senado se posicionam em relação a esse tema. Já que a gente tem uma pessoa que está à frente, a ministra Marina Silva, que sempre quando existe um conflito em relação a esse assunto, leva a pauta para pontos que não são do nosso interesse, o melhor seria se os parlamentares eles começassem a ver por uma outra ótica, de começar a pensar da forma como essas infraestruturas, esses avanços de infraestrutura, eles podem beneficiar o meio ambiente. Então acho que ao invés da política de embate, pode ali, já que não pode com ele, junte-se a ele, tente otimizar esse processo de infraestrutura, também pensando em desenvolvimento sustentável. Acho que até como o próprio senador Omar Aziz mencionou, é possível sim desenvolver a Amazônia e também protegendo o meio ambiente, porque isso já acontece hoje e temos uma prova real, né? Nada com imaginário. Certeza. Já temos a Zona Franca que prova isso, né? Beleza. Exatamente, Kennedson Paz. O que falta aí é vontade política. Ponto. Só isso. Só é o que está faltando. Muitíssimo obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz. Valeu, Ken. 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, participou hoje de manhã aqui em Manaus, do lançamento do programa Manaus por Você no Estúdio 5. O programa vai oferecer vários serviços sociais, entre eles o do Passa Fácil, de R$ 4,50 para a pessoa de baixa renda cadastrada no Cadúnico. Bom, Carlão, o ministro foi recebido pelo prefeito, claro, Davi Almeida, do senador Omar Aziz e além de autoridades municipais, estaduais e federais. O repórter André Meirelles esteve por lá, traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Conta pra gente quais são os benefícios desse programa social para a população aqui de Manaus. Com certeza, Karime e Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, o evento reuniu representantes dos governos municipal, estadual e federal, incluindo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que cumpriu a agenda em Manaus nesta sexta-feira. O ministro destacou que a ideia é ampliar o alcance, a eficiência e o cuidado com o público em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade e também inclusão social. Não é só Bolsa Família, não é só PPC. Tem mais 38 programas vinculados ao cadastro único. Então é esse fortalecimento para tirar da fome, mas também superar a pobreza que estamos trabalhando. Então trabalhar de forma integrada, ela humaniza, ela coloca o ser humano de maneira mais completa. O ser humano precisa de alimento, mas precisa também trabalhar, ter renda, precisa de uma casa para morar, precisa de um transporte para ir para as suas necessidades. Garantir que tenha a condição de, por exemplo, ter a compra de um medicamento que não é barato, por isso é farmácia. E durante a cerimônia, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ressaltou o papel transformador da iniciativa e também das parcerias para chegar onde a população mais precisa. O reforço que nós estamos tendo das nossas estruturas proporcionados por emendas parlamentares, eu quero aqui agradecer ao senador Eduardo Braga, que tem destinado emendas para a cidade de Manaus, ao senador Omar Aziz, ao deputado Saulo Viana. Vocês viram aqui mais de 3 milhões e 500 mil refeições servidas no prato do povo, que teve aqui uma emenda do deputado Saulo Viana. Olha, e além do lançamento do programa, foi realizada a entrega de 17 vans e 12 veículos que vão fortalecer a rede de atendimento social. Os veículos adquiridos por emenda parlamentar do senador Eduardo Braga representam um investimento de 36 milhões de reais em infraestrutura e mobilidade social. O secretário da SEMASC, Saulo Viana, destacou a importância da busca ativa e também dos trabalhos nas comunidades. Também, claro, para que a gente possa dar oportunidade para que as pessoas que hoje estão dentro do Cade Único, que recebe principalmente o Bolsa Família ou que tem algum outro programa social do governo federal, possa ter a oportunidade de ter um emprego ou de ter também uma renda para que a gente possa fazer a melhoria de vida das pessoas e fazendo com que também a prefeitura esteja cada vez mais próximo das pessoas. Olha, e entre as ações que agora estão reunidas e ampliadas pelo programa Manaus por Você estão
o cartão Passe a Fácil Social com tarifa reduzida para R$ 4,50 na passagem de ônibus e o Prato do Povo com refeições gratuitas agora nas 12 unidades aqui da capital amazonense. Inclusive, o senador Omar Aziz também participou e destacou a importância da presença do poder público nas regiões mais carentes. Que são importantes para que você mude a vida das pessoas. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Mas dando transversalidade nas secretarias, é possível a gente chegar a um denominador melhor na vida dessas pessoas. Olha, essa é a iniciativa do programa Manaus por Você, ampliar serviços, entregar veículos e, claro, reunir ações integradas com um investimento total de 36 milhões de reais para alcançar regiões de difícil acesso também, hein? Volto com vocês. 36 milhões de reais é um bom investimento, né, Carlão? Grana boa. Valeu, André Meirelles, 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a promessa de ouro fácil esconde uma dura e triste realidade. Doenças, violência e morte. Foi o que confirmou um estudo inédito feito por organizações sociais que trouxe à tona os horrores vividos por trabalhadores cooptados para o garimpo ilegal aqui na Amazônia. Carlão, são histórias de dor, desaparecimento e abandono contadas por quem viveu ou sobreviveu nesse submundo. E quem traz esses detalhes dessas histórias é a repórter Rodinéia Araújo. Boa noite, Rodinéia. O que mais revelou essa pesquisa? Bom, o levantamento revelou que o garimpo ilegal não só destrói a floresta, mas compõe uma estreita relação entre os tráficos humano, de drogas e de ouro, além de também consumir a vida dos próprios garimpeiros. Doenças, abusos, mortes violentas e sumiços misteriosos. Esse é o retrato sombrio do garimpo ilegal na Amazônia, revelado em um estudo da Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, e do Instituto Conviva. O estudo também destaca o sofrimento das mulheres. Muitas foram levadas para os garimpos ainda meninas, com promessas falsas e dívidas impostas. Segundo a pesquisadora Márcia Oliveira, que integra a assessoria da REPAM Brasil, a violência sexual, o medo e a humilhação são tão constantes que as mulheres acabam naturalizando tudo isso. O tráfico de pessoas é considerado uma das mais perversas formas de violação aos direitos humanos. E essa realidade é muito recorrente em toda a Amazônia. E de modo muito especial nós identificamos diversas modalidades de tráfico de pessoas em todas as regiões onde ocorre o garimpo ilegal. Essas mulheres e crianças contraem dívidas impagáveis com transporte e alimentação e por isso são submetidas a todo tipo de violência, principalmente sexual e psicológica. Foram entrevistadas quase 400 pessoas entre 2022 e 2024 em cidades como Manaus, no Amazonas, Altamira, no Pará, Porto Velho, em Rondônia e Boa Vista, em Roraima. Na terra indígena Yanomami, onde o garimpo permaneceu muito intenso nos governos Temer e Bolsonaro, entre 2016 e 2022, os impactos são gravíssimos e repercutem também na sociedade em geral, segundo a pesquisadora Márcia Oliveira. A violência contra as mulheres em toda a Amazônia tem muito a ver com a reprodução da violência que ocorre nos garimpos. O feminicídio ocorre de forma muito ampla nos garimpos e com agravante de não haver denúncia, investigação, para não recriminar mais uma vez, não criminalizar mais uma vez as vítimas. Então, por conta disso, muitas vezes não são realizadas as devidas denúncias, não há investigação, não há processo de investigação e o feminicídio vai ficando como se fosse algo assim muito naturalizado. O levantamento também revelou que muitos garimpeiros não entram por escolha, mas por desespero. E lá eles enfrentam uma rotina de doenças como malária, tuberculose e gota, além de uma expectativa de vida que não passa dos 55 anos, enquanto que a expectativa de vida no Brasil em 2023 era de 76,4 anos. Volto com vocês. Legal, Dinera. Hoje agora são 6h21. Você no melhor mix do Brasil.
tarde, hoje em 100,7 nós vamos com você em os destaques do dia até às 7 da noite. Participe do programa 18 horas, 994887592 é o nosso WhatsApp e @18horas news nas redes sociais. 18 horas. Política. Vamos agora de política, Carlão. Nathalie Moraes e Kennedson Paes com a gente, com pautas interessantésimas. Vamos lá, Nathalie Moraes, boa noite. A pré-candidata ao governo do Amazonas, a empresária Maria do Carmo Cefair, pode ser declarada inelegível por até 8 anos. Isso caso seja confirmada uma denúncia de crime eleitoral apresentada pelo professor Ronaldo Fernandes. A acusação é séria, viu? É de compra de votos durante as últimas eleições, que ela competiu ao lado do deputado federal capitão Alberto Neto. Ela seria vice-prefeita e ele concorreu à prefeitura da cidade de Manaus. Explica essa história, grave, né? Exatamente. Muito boa noite para você, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Essa denúncia, como a Karime já adiantou, foi apresentada pelo professor Ronaldo Fernandes, que afirma ter recebido aí nada mais, nada menos que um repasse de R$1 milhão da então candidata à prefeitura de Manaus. A gente está falando das eleições de 2024, como a Karime estava explicando anteriormente, onde a Maria do Carmo Cefair ocupou ali o cargo de candidata a vice-prefeita, né, na chapa ali. Ela ainda não era do PL, mas que era liderada pelo deputado federal capitão Alberto Neto, e ela teria oferecido aí essa bagatela de R$1 milhão em troca de apoio nas eleições. E aí essa denúncia agora veio à tona, e se isso tudo realmente avançar para uma ação de investigação uma ação de investigação judicial eleitoral ou em uma ação de impugnação de mandato eletivo, a Justiça Eleitoral pode entender que teve sim aí o crime de compra de votos, e a Maria do Carmo Cefair pode ser declarada inelegível por até 8 anos. Vale a gente reforçar, né, que a Maria do Carmo é a pré-candidata oficial do governo do Amazonas da direita. Ela é a pré-candidata do Partido Liberal. E aí, caso tenha essa comprovação de fato, Carlão, ela ficaria impedida de disputar qualquer cargo eletivo, seja aí no âmbito municipal, estadual, federal, por 8 anos. É um período. É, exatamente. Além disso, caso fique aprovada, né, esse abuso de poder econômico, esse processo pode atingir não somente a pré-candidatura dela ao governo do Amazonas no próximo ano, mas também abrir aí uma margem de cassação de mandato se ela ocupar qualquer cargo futuramente. Agora, tudo depende realmente do andamento dessas investigações, das provas que devem ser apresentadas e da decisão da Justiça Eleitoral. E é claro que a gente vai continuar acompanhando para atualizar os nossos ouvintes, Carlão. Beleza, Nathalie Moraes. Olha só, Ken Araújo, o seguinte, hein? Novidade aí agora sobre o IOF, que é o imposto cobrado em operações financeiras como empréstimos, câmbio e cartão de crédito. O ministro Alexandre de Moraes agora suspendeu tanto o aumento feito pelo governo quanto a decisão do Congresso que derrubou esse reajuste aí. Quem? Agora deu, né? Como foi essa decisão aí e o que ela representa nesse embate entre Planalto e Congresso todo-poderoso, né? Alexandre de Moraes decidiu aí. Então, Carlão, esse é um assunto que tem sido falado muito, né, nos bastidores, principalmente sobre esse imposto, que ele está relacionado a todas as movimentações financeiras, Carlão, e o fato é que o ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu essa missão exatamente para poder fazer essa avaliação de algo que já tinha sido debatido no Senado. Os senadores, eles votaram, tiveram o parecer favorável em relação a essa derrubada das medidas que tinham sido enviadas pelo governo federal, e no entanto, essa medida ela foi solicitada pelo próprio PSOL, para que o PSOL ele queria derrubar exatamente essa decisão do Congresso de ter essa autonomia para poder falar assim, olha, não gostamos aqui desse pacote do IOF e aí não vamos deixar passar. E aí com isso foi que esse caso foi parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa suspensão agora do STF, ela foi tanto em relação a essa situação do governo federal, como também
em relação a esse pedido do pessoal. E agora o que vai acontecer é que o ministro Alexandre de Moraes, ele convocou a todas as partes, tanto o Senado, convocou ali o próprio governo federal, para que eles possam fazer uma audiência de conciliação que vai acontecer agora no dia 15 de julho, para que venha a ser debatidos ali exatamente como é que eles podem chegar a um denominador comum, que eles tenham ali a autonomia, né? Segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele escreveu que verifica-se que tanto os decretos presidenciais, por uma série ali infundada de dúvidas sobre o eventual, o desvio de finalidade para sua edição, quanto para o decreto legislativo, por incidir em decreto autônomo presidencial, aparentam distanciar-se dos sobrepostos constitucionais exigidos para ambos os gêneros normativos. Ou seja, traduzindo ao português, é que de fato existe algumas incoerências que foram apresentadas ali, que o Moraes acabou identificando, e ele considera que isso deva ser debatido nesse próximo momento, agora no dia 15, para que venha a ter essa autonomia de ambos os poderes e ninguém interferir na competência de cada um, porque é isso que está acontecendo nesse momento. Se o Senado ele decide uma coisa, por que está sendo levado para o STF? E se o STF tem essa autonomia de definir a competência de cada um, aí já fica aquela situação, para que serve o legislativo, né, no caso? De fato, é uma confusão, né? E até o próprio presidente da casa, ele tem muito questionado sobre isso, de fato, os partidos menores, eles não terem essa autonomia para chegar para qualquer decisão que acontece lá no Senado, eles não venham procurar o STF para poder recorrer e questionar a decisão do Senado, sendo que a maioria vota contra ou a maioria vota a favor. Exato. Então, existe um consenso já no Senado. Se eles querem ganhar, de fato, precisa ter articulação política para, quando ser levado para votação, de fato, passar ou não aquilo que eles consideram ser importantes ou não para o Brasil. Estão querendo dar um tapetão aí, no caso. Boa, exatamente isso aí, Carlão. Nathalie, o deputado Vanderlei Monteiro, já voltando aqui para nossas terras, ele não fez nenhum pronunciamento nas sessões plenárias na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas durante todo o primeiro semestre. Isso está no relatório, inclusive, de atividades da Diretoria de Apoio Legislativo da Casa. É isso mesmo? Ele não teve o que falar, Nathalie? O que significa isso? O meu habil, diria minha avó, viu, Karime, Carlão e ouvintes, né? Segundo, como a Karime já adiantou, segundo o relatório de atividades da Diretoria de Apoio e Legislativo da ALEAM, o deputado, né, que está ali no seu primeiro mandato, Vanderlei Monteiro, do Avante, não fez nenhum pronunciamento. A gente conta aí do dia de fevereiro até o dia 24 de junho, né, que foi o último relatório divulgado por eles. Ele não utilizou nenhuma vez a tribuna, não apresentou ali nenhum argumento, e a gente procurou a assessoria do deputado para tentar entender, e a assessoria disse o seguinte, que ele realmente prefere ali priorizar ações mais diretas, articulações internas na Casa Legislativa, visitando os bairros, indo até os municípios do interior do Amazonas, porque, segundo ele, esse é o feedback que a galera realmente espera, que a população realmente espera. O deputado também afirmou que ele se comunica com suas bases através de mensagens e listas de transmissão, por isso ele não faria o uso da tribuna. Só que vale a gente reforçar, né, Karime, que quem não é visto não é lembrado. E ali faz parte do trabalho, né? Está incluído ali no trabalho, no pacote. A gente e está ali ele na não tribuna. Tem posicionamento nenhum, não é contra nenhum argumento. A gente precisa entender de que Qual lado. Qual o posicionamento dele? De que lado ele está. Como ele é do Avante, ele sempre, né, em posições anteriores, ele sempre se destacou ser apoiador do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Mas ele precisa demonstrar ele precisa falar exatamente, isso, né? Até onde vai esse apoio, o que ele está fazendo, de que forma ele está trabalhando. Afinal de contas, ele é o nosso fiscal e a gente quer saber de tudo isso. Já no outro extremo, o deputado que mais usou a tribuna, que mais hablou bastante, a gente tem mostrado bastante ele aqui, foi o comandante Dan. Ele fez 99 pronunciamentos de fevereiro até o mês de junho.
né? Ele, inclusive, Karime, eu fui perguntar, né? Deputado, recentemente o senhor tem sido questionado, porque por um período ele seria aliado à base do Wilson Lima, inclusive. Mas ele estava lá junto com o Amazonas Forte de novo, Nathalie, então ele já demonstrou. A deputada Alessandra Campelo já fez algumas vezes, né? Já deu algumas indiretas dizendo que ele tinha largado a mão ali, e hoje ele se apresenta como um parlamentar independente, Kenneth Sampaio. Ele disse que ele tem um alinhamento com o governo, um alinhamento formal, que ele sempre vai respeitar, mas vale lembrar que ele tá ali realmente pra ser um calo no pé de quem estiver fazendo coisa errada, né? E vale a gente lembrar, só para eu encerrar, Karime e Carlão, que os nossos parlamentares, né, os nossos queridos deputados estaduais do Amazonas, eles só têm 2 sessões semanais, que é as terças e quartas-feiras. E aí não hablar, né, fica difícil de defender. Tá difícil de defender. O problema não é nem falar, o problema é ser ouvido, Nathalie Moraes. Esse que é um dos grandes desafios. Mas quem não é visto não é lembrado. Tem que se posicionar, eu acho. E quem? O senador Eduardo Braga levou ao Planalto uma proposta para enfrentar a crise fundiária no sul do Amazonas, que você está acompanhando, inclusive. Agora, explica pra gente como essa recomendação do senador pode ajudar nesse momento aí tenso e de conflitos. Com certeza, Carlão, é um momento de muita tensão no sul do Amazonas, especialmente por conta dessa operação no Ibama que aconteceu no município de Apuí. E o fato é que essa proposta apresentada pelo senador Eduardo Braga, ela surge como uma saída concreta para poder evitar novos conflitos e também restabelecer a segurança jurídica na reunião. Essa iniciativa ela foi levada ao Palácio do Planalto em uma reunião presidida pela ministra Gleisi Hoffmann, com a presença da ministra Marina Silva, do secretário executivo João Paulo Capobianco e também representantes do Ibama, do ICMBio, do secretário nacional de combate ao desmatamento José Rodolfo Lima, ou seja, todas as partes que deveriam estar lá estavam para ouvir sobre essa proposta. E essa ação ela teve a participação direta do senador também Omar Aziz, que estava ao lado do senador Eduardo Braga, os deputados federais Átila Lins, Sidney Leite, enfim, foi uma grande bancada do Amazonas para defender essa agenda de regularização fundiária e ambiental, constituída ali em conjunto com prefeitos dos municípios de Apuí, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Boca do Acre e também Novo Aripuanã. E essa proposta, ela prevê ali umas ações repressivas por 12 meses, a criação de comitês locais para a participação da sociedade civil e também uma agenda com metas, prazos e critérios técnicos claros. A gente vai ouvir agora o senador Eduardo Braga. Nessa conversa, nós te entregamos ontem esta proposta para que acabem com as ações desproporcionais de comando, fiscalização e controle, que trata, muitas vezes, agricultores humildes, trabalhadores honestos, como se fossem bandidos. É claro que nenhum de nós apoia o desmatamento ilegal. É claro que nenhum de nós incentiva o crime ambiental. Mas nós não podemos permitir que haja uma ação desproporcional de repressão, destruindo tudo que um trabalhador leva uma vida para construir de forma honesta e de forma legal dentro das áreas de assentamento do INCRA. 18 horas. Muito foi debatido também na Comissão de Agricultura. Vale a gente ressaltar que é assunto da semana, né, gente? A ministra Marina Silva falou muito sobre isso, sobre inclusive esta ação. Ela defendeu a ação dos funcionários do Ibama. No entanto, o que a gente recebeu de denúncias foram de excessos da parte da polícia que faz o processo de fiscalização, tanto o Ibama como os demais órgãos competentes, que virou muito alvo de contradição, porque lá na Câmara dos Deputados, a ministra Marina Silva, ela confirmou que essa ação de fiscalização ela só foi feita após súplicas do governador Wilson Lima. No entanto, o Wilson Lima ele disse que não autorizou essa destruição das benfeitorias, das fazendas, das coisas por lá. Ele já tirou o dele da reta, só que a ministra falou que sim, foi por conta dessa solicitação do governador Wilson Lima. E a esperança é que essa proposta do senador Eduardo Braga ela possa evitar novos conflitos e também reduzir essas tensões do interior, principalmente no sul do estado do Amazonas. É legal ver o senador Eduardo
Braga, ele realmente pegou essa questão aí, ele está atuando, né? Ele está entrando nesse mérito, nesse conflito aí. Maravilha, porque sabe do que está falando, né, Carlão? Isso conforta um pouco a gente aqui nessa situação aí, porque realmente é uma situação muito difícil, aquilo foi um ato truculento. Foi, sem dúvida alguma, e as denúncias foram aí, tanto que os prefeitos do sul do estado do Amazonas estiveram lá em Brasília, junto com essa reunião, para denunciar esse tipo de ação do IBAMA e das ações. Manda bala. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Ken, valeu, Nath. Agora 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Brasil assume a presidência do Mercosul no segundo semestre desse ano. Entre as 5 prioridades estão a ampliação comercial, a promoção da transição energética, o desenvolvimento tecnológico, o combate ao crime organizado e ainda o enfrentamento das desigualdades sociais. E as pautas foram apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa quinta-feira, durante a cúpula do Mercosul em Buenos Aires, na Argentina, quando recebeu a coordenação aí do grupo sul-americano do presidente argentino Javier Milei. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Cheia dos Rios, 33 cidades amazonenses estão na lista do governo federal de desastres relacionados a inundações. É o nosso assunto em instante. Agora 6h37. 18 horas. Vamos dar um giro no trânsito em Manaus, Carimilhão. Boa noite, André Meirelles. Conta pra gente por onde andas e como está a volta pra casa nessa sexta-feira. Trânsito. Boa noite mais uma vez a todos. Na Avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, o trânsito já apresenta lentidão nas proximidades da fábrica da Philips. O fluxo segue intenso e carregado. Tem muitos veículos pela via aqui, carros, caminhões e ônibus na pista. E falando em ônibus, vamos falar que aquela paralisação dos rodoviários previstas para hoje, aí, dia 4, foi suspensa, né? O transporte coletivo em Manaus está funcionando normalmente, não vai ter mais nenhuma greve, nenhuma paralisação, nem hoje, nem amanhã, nem essa semana. Por quê? Tudo acontece porque a decisão ela foi anunciada pela Prefeitura de Manaus depois dos avanços nas negociações entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana acompanhou as conversas e mediou inclusive o acordo para evitar aí o prejuízo à população. Então, não tem mais greve, não tem mais paralisação, tá tudo tranquilo aí para quem também depende do transporte público. Karime, Carlão. Valeu, André Meirelles, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Legal, 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora é trânsito, hein? Não, agora é previsão do tempo. Pegado na previsão do tempo, é final de semana, hein, Vanessa Lima? Tudo certo? Previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime, ouvintes que acompanham aqui com a gente a previsão do tempo no 18 horas. A sexta foi bem nublada durante o dia, né? Tivemos algumas pancadas de chuva aqui no comecinho da tarde e para a noite dessa sexta, ela promete um céu bem encoberto por nuvens e com 25% de chance de chuvas leves e passageiras, como nós estamos tendo nas noites de toda essa semana. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 5 e 6 de julho, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com aquele padrão amazônico, né, que a gente já conhece. Quente, úmido e com pancadas de chuva no final da manhã e começo da tarde. Já no finalzinho da tarde e início da noite, o céu vai estar com muitas nuvens carregadas e podemos ter umas chuvas mais demoradas, né? De forma mais leve, mas um pouquinho mais demoradas. E agora o resumo do termômetro para esse sábado. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 94%. Agora, o domingo. Logo cedo de manhã, o sol aparece, mas no decorrer do dia, as nuvens tomam conta do céu. A temperatura vai estar alta por causa da alta umidade e no final da tarde e comecinho da noite, podemos ter chuvas rápidas e moderadas para encerrar o final de semana aqui na capital. Resumo do termômetro de domingo. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Bom final de semana a todos vocês. Eu volto segunda-feira pra gente continuar acompanhando o clima juntinhos aqui no 18 horas. Legal, Vanessa. Valeu, Vanessa Lima. Obrigada. Bom fim de semana. Até segunda. 18 horas. Olha só, os rios do Amazonas seguem enchendo. Agora, quase metade dos municípios do estado estão com situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da cheia dos rios. Carlão, essa semana foram incluídos Juruá, Manaquiri e Santo Antônio do Içá, totalizando 30 cidades amazonenses
nessa lista de desastres relacionados a inundações. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o caso da cheia, tanto nos rios do estado do Amazonas, quanto aqui em Manaus, e traz agora pra gente essas atualizações. Boa noite, Nathalie. Então, esses municípios, eles foram incluídos nessa lista do governo federal, inclusive a portaria foi publicada no Diário Oficial da União nessa quarta-feira, não é isso? Exatamente, Karime. Mais uma vez, muito boa noite para você, para o Carlão e para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesta sexta-feira chuvosa aqui na capital amazonense. Boa. Karime, assim, muita gente fica confuso porque, às vezes vocês falam um número e depois falam outro, porque existe uma diferença, né? Os municípios reconhecidos pelo governo federal e os municípios que são reconhecidos pela Defesa Civil Estadual, que é aquele comitê climático que foi criado pelo governo do Amazonas. Mas vale a gente reforçar que é só depois aí do reconhecimento do governo federal que as prefeituras podem aí solicitar recursos para as ações emergenciais. A gente sabe que aqui na nossa região muita gente vive da agricultura, vivem dessas situações e precisam aí de cestas básicas, água potável, kits de higiene, e é justamente nisso daí, Carlão, que acaba atuando aí o governo federal ao reconhecer que 30 municípios aqui do Amazonas estão precisando de ajuda. Eles acabam aí liberando essa verba para auxiliar esses municípios. Já chega a 30, né, aqui no nosso estado, 30 dos 62. Só essa semana entraram nessa lista aí Juruá, Manaquiri e Santo Antônio do Içá. E além dessas 30 localidades que já estão alagadas, o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional também reconheceu aí situação de emergência em Barreirinha, por conta das chuvas intensas do rio Carauari, que as águas vêm invadindo a cidade. Já a cidade de Borba é a única que tem 2 reconhecimentos vigentes, Carlão, tanto por inundações quanto por chuvas fortes. Cada vez mais os municípios aqui da nossa região vêm sentindo diretamente os efeitos dessa crise climática que a gente vem enfrentando. Quando o rio não enche demais, a gente tem aquela seca extrema. Então, assim, são 2 pontos que as pessoas ficam até confusas, né, Carlão? Já que há menos de 7 meses atrás, a gente falava que a gente estava vivendo a maior seca da história, e agora tô eu aqui falando que 30 municípios tiveram reconhecimento do governo federal. Rios viram estradas e depois as estradas viram rios, né? Chega até a ser conflitante. E aí, inclusive, Carlão, no início da semana, a gente trouxe aqui no programa 18 horas o quê? Que as águas do Rio Negro continuavam avançando e que naquela região mais baixa do centro de Manaus, a água do Rio Negro, né, já estava invadindo ali aquela região da Rua dos Barés. E aí muita gente fica naquela dúvida: o que está acontecendo? Né? Essa cheia não vai parar, o rio continua subindo, tá descendo. Mas tá normal, né, no processo. O que tá acontecendo? Na verdade, Carlão, se a gente for comparar com os anos anteriores, já era para estar baixando, né? E hoje o rio seguiu aí aumentando mais 1 centímetro. Então, assim, não era mais pra gente estar vivendo esse fenômeno, já era pra gente estar ali no repiquete, iniciando a vazante. A queda, né? A vazante, e iniciando realmente essa queda. Mas pra gente entender um pouco mais do que está acontecendo, a gente vai ouvir agora a fala da Jussara Cury, ela que é superintendente do Serviço Geológico do Brasil aqui no Amazonas. Vamos conferir. Então, nos últimos 2 registros na estação do Porto, o Rio Negro apresenta estabilidade com o rio parado. Então, esse comportamento também ocorre na região montante, como é o caso de Manacapuru e Quari, com o rio parado, e na região mais de cabeceira, como é o caso de Tabatinga, Fonte Boa, já apresenta recessão, com descidas regulares, mas descidas ainda em pequena ordem diária. Então, esse ciclo hidrológico foi mais chuvoso, inclusive para a região de cabeceira, que tem influenciado, digamos, essa lentidão nesse processo aqui da cheia, né? Com essas subidas de 1 centímetro, prolongando mais um pouco esse período, né? Mas, assim, há uma tendência de que o rio fique parado aqui em Manaus mais uns dias e depois recomece o processo da estiagem. 18 horas. Carlão, Karime e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala da
superintendente do Serviço Geológico do Brasil aqui no Amazonas, Jussara Cury. E aí, como ela estava dizendo, né? Sim. As chuvas dos últimos dias em algumas regiões acaba influenciando na subida do Rio Negro aqui em Manaus. Hoje, nessa sexta-feira, segundo a medição do Porto de Manaus, nós chegamos à marca aí de 28,66 metros. O Rio Negro subiu aí, encheu, vamos dizer assim, mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. E segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Amazonas, até o momento, Carlão, sim, a gente saiu aí de 525 para 530 mil pessoas afetadas diretamente por conta dessa situação da cheia. E aí a pior, a gente sabe, né? Em muitas das regiões, como o Carlão disse, os rios são estradas, então uma das maiores dificuldades dessas pessoas atualmente tem sido o deslocamento, além ali, né, da água tem invadido muitas residências e a destruição aí também das plantações e perdas, né? As pessoas que realmente vivem da agricultura têm hoje aí um prejuízo financeiro incalculável, muitos produtores aqui no Amazonas. E aí, diferentemente do governo federal, o Comitê de Enfrentamento à Crise do Meio Ambiente da Defesa Civil do governo do Amazonas reconhece até essa sexta-feira 40 dos 62 municípios em situação de emergência. Karine. Obrigada pelas informações e tem mais sobre isso, né, Carlão? Valeu, Natália Moraes. Inclusive, né, em relação a essa situação difícil, né, os trabalhadores de 26 municípios do Amazonas, eles podem, inclusive, solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, por motivo de calamidade pública. A medida foi autorizada pela Caixa Econômica Federal por causa das fortes chuvas que atingiram as cidades municipais e pode ser solicitado até o dia 30 de setembro. Exato, Carlão. Saque calamidade do FGTS pode ser autorizado em situações como enchentes, deslizamentos de terra, vendavais, tempestades, tornados ou outros desastres naturais que tenham atingido a residência do trabalhador, desde que haja essa declaração oficial da Defesa Civil do município. O valor máximo a ser retirado é de R$ 6.220 por conta vinculada limitado ao saldo disponível. O recurso pode ser creditado diretamente em conta da Caixa, incluindo a poupança digital Caixa Tem, ou de outro banco, sem custo adicional. O saque só pode ser liberado após o município ser oficialmente habilitado junto à Caixa. Agora são 6h48. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, nesta quinta-feira, 3 de julho, aconteceu a formatura do segundo curso tático de operador Romo, na Casa de Praia Zezinho Correia, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona oeste da cidade. E durante a cerimônia, o prefeito Davi Almeida anunciou que vai entrar com um projeto de lei que garante a gratificação de 25% no salário dos agentes que atuam na ronda ostensiva municipal, como explica o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. Olha, 250 agentes contratados já foram aprovados no primeiro concurso público da história da Guarda Municipal. Com isso, foi confirmado o início do curso da formação de mais de 150 aprovados da lista de reserva, que já vai ser no dia 19 de agosto. Então, até o fim do ano, o efetivo vai contar com 450 agentes armados e esse número deve chegar a quase 1.000 profissionais, somando também os guardas patrimoniais, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. No final do mês de julho, a gente inaugura a maior base da Polícia Municipal lá na Zona Leste, no bairro de São José. É um QG, né? É a nossa maior estrutura que nós vamos inaugurar, porque nós estamos já esperando o recurso do empréstimo, onde nós vamos construir um QG da Polícia Municipal aqui, muito provavelmente na Compensa, onde é SEMAG. Nós temos um terreno muito grande, nós vamos construir um QG preparado para a Polícia Municipal. Dia 19 de agosto, o curso de formação de 150 aprovados que estão no cadastro de reserva da Polícia Municipal para entrar em novembro, dezembro, e acredito que até o mês de março nós vamos estar lançando o edital do concurso público para mais 550 policiais municipais para o ano de 2026.
Olha, e além da entrega dos novos operadores táticos, a cerimônia contou com a apresentação de 5 novas viaturas da corporação, sendo algumas blindadas, que vão reforçar o trabalho operacional da ROMU, que são as rondas ostensivas municipais aqui nas ruas da capital. Inclusive, o secretário da SENSEG, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto Siqueira, disse que o curso faz parte do processo contínuo de qualificação dos servidores da ROMU e também da unidade especializada da Guarda Municipal, que reforça aí a segurança da população manauara. Realmente foi um treinamento de 30 dias com as principais forças de segurança aqui do estado, o CORE da Polícia Civil, o COI, a ROCAM. Então eles são servidores que estão altamente treinados para ajudar na segurança pública, o que a gente está fazendo. Nós estamos ajudando a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós somos forças unidas para ajudar a população. Eles vão trabalhar neste momento efetivamente no transporte coletivo, na segurança das pessoas que estão saindo da sua casa e vão ao seu trabalho e no retorno para sua casa. Então, a ROMU, ela está neste momento focada 100% em cuidar da população que faz uso do transporte coletivo. A cerimônia de ontem marcou o encerramento de uma etapa histórica para a corporação e aí reafirmou o compromisso com a segurança pública e também a valorização dos profissionais que atuam ali na linha de frente da proteção à cidade. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,36%, cotado aos R$5,42. O euro fechou em alta de 0,58%, aos R$6,38. E o Bitcoin fechou em queda de 1,26%, aos R$587.675. E o Bovespa fechou em alta aos 140.928 pontos, uma alta de 1,35%. O índice chegou a bater 141,303 pontos no melhor momento do dia, um dia de euforia no mercado financeiro, e a bolsa foi beneficiada por ações de bancos e pelo mercado internacional. 6h52. 18 horas. Olha só, a gripe do tipo influenza A é responsável por 74% das mortes relacionadas a problemas respiratórios aqui no Brasil, hein, Karime? Carlão, a informação é da Fiocruz, que lançou nessa quinta-feira um novo boletim com os números mais recentes da doença aqui no Brasil. A repórter Odiné Araújo acompanhou esse lançamento, tem os detalhes. Boa noite, Odiné. Aqui no Amazonas, os números estão em queda, ou já dá para relaxar ou não, Odiné? Conta pra gente. De jeito nenhum. A gripe está deixando muita gente doente e até levando à morte. O alerta vermelho para os casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país foi apresentado hoje no relatório Infogripe da Fiocruz, e justamente com dados de que as complicações respiratórias continuam em níveis elevados no país. E o grande vilão da vez tem nome e sobrenome: influenza A, responsável por mais de 74% das mortes por problemas respiratórios, como vocês falaram. Enquanto algumas regiões mostram sinais de melhora, outras continuam vendo o número de internações subir. No Amazonas, os números estão em queda de fato, mas ainda preocupam. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, os mais afetados aqui são as crianças. No estado do Amazonas, a gente tem observado que o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave ainda está alto, mas já dá para notar uma interrupção no crescimento e uma estabilização no número de novos casos. A faixa etária mais afetada no estado tem sido a das crianças pequenas, de até 2 anos de idade, sendo que os vírus que têm mais causado hospitalizações nesse grupo são o vírus sincicial respiratório e também o rinovírus. Já nos idosos, a influenza A é o principal problema. Além do Amazonas, em outros estados do Norte, Centro-Sul e parte do Nordeste, os casos começaram a cair ou parar de crescer, o que é uma boa notícia. Mas ainda tem parte do Norte em estado de alerta, como o Pará, Rondônia e Roraima, onde as internações continuam subindo. A recomendação da Fiocruz é que todos se vacinem contra a gripe, mesmo quem já teve gripe esse ano. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, também é importante adotar o protocolo recomendado para
para as doenças respiratórias. Por conta, né, desse cenário epidemiológico do estado, a gente recomenda que as pessoas mantenham, né, os cuidados com etiqueta respiratória, como ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ou com braço, evitar compartilhar copos, toalhas e talheres com outras pessoas, lavar as mãos, né, com frequência, usar o álcool em gel. Em caso de sintomas, também é importante evitar contato com outras pessoas, principalmente com aquelas dos grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos. Em todo o Brasil, mais de 119 mil casos de síndrome respiratória aguda grave já foram notificados esse ano. Volto com vocês. Ok, Aldinera, hoje agora 6h55. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, se você estiver em casa de bobeira, querendo saber aí o que fazer no final de semana, se preparem. Vamos de agenda cultural agora. Eu vou te adiantando, hein? Manaus está aí com agenda cultural repleta e é daquelas, né, Karine? É muito movimentada, Carlão. Ó, tem festa do Boi Garantido, a festa da Vitória, tem arraial, programação inclusive para a garotada. Anota tudo para não ficar de bobeira em casa. E quem traz os detalhes, Vanessa Lima, que não perde uma programação cultural. Vamos acompanhar. Boa noite, Vanessa. Fim de semana chegou e Manaus tem muito evento bom rolando. Para começar, vamos de arraiá. Entre os dias 4 e 6 de julho, o arraiá do Estúdio 5 vai agitar a praça de eventos do shopping. A partir das 4 da tarde, vai ter muita dança, comidinha típica e música para todos os gostos. E tem muito mais, hein? O 25º Festival Folclórico da Paz já tá rolando lá no campo do Teixeirão, na Zona Leste. E vai até o dia 27 de julho. As atrações começam às 7 da noite e prometem fortalecer a cultura popular com muita música e alegria. Olha só, outro imperdível é o Festival Folclórico do Parque 10, que vai até esse domingo, hein, gente? Dia 6 de julho, no CSU do bairro Parque 10, sempre a partir das 7 da noite. Prepare-se para se encantar com as apresentações que vão deixar saudades, não é mesmo? E olha só, no sábado, dia 5, tem a Festa da Vitória do Boi Garantido, que acontece no Sambódromo a partir das 9 da noite. Vai ter item oficial do boi e muita emoção pra galera vermelha campeã do Festival de Parintins. E pra fechar com chave de ouro, no domingo dia 6, o evento Toadas traz uma edição especial da Festa da Vitória do Boi Garantido no Parque Rio Negro, bairro São Raimundo, a partir das 4 da tarde. Então prepara o look, reúne a galera e vem celebrar a cultura, a música e as tradições daqui da nossa cidade. Bora. Eu te espero por lá, hein? Tô nessa, Karine Leão. Vamos lá, Carlão. Vamos que vamos. 6h57, você no melhor Mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Alô, alô, torcida organizada, hein? Nosso giro de esporte tá cheio de histórias hoje pra vocês. Só história boa, hein? Tem as últimas do Flu e do Palmeiras no Mundial. O Rodrigo vivendo aí um climão no Real Madrid e até o Hugo caldeirando, sendo barrado lá nos Estados Unidos. Vem com a gente mais um giro do esporte, Karine. Carlão, e a gente começa, é claro, com a vitória do Flu. Fluminense fazendo bonito, representando o Brasil aí nessa Copa dos, né, nesse Mundial dos Clubes. 2-1. Fluminense passou por cima do Al Hilal, gente. Aquele que tinha eliminado o Manchester City. Não é pouca coisa, não. Todo mundo com medo dele. Foi difícil, foi pedreira. Não foi jogo fácil, mas o Fluminense foi lá, arrasou. 4 nomes se destacaram muito, tá? Sim. Martinelli, Fábio, Hércules e o Renato Gaúcho, gente. O nosso mestre. Show de bola. Olha só, o Martinelli, né, que você falou aí, mandou aquela pintura, um chutaço no ângulo, tirando da cartola como um verdadeiro camisa 8 e camisa 8 de respeito. E o Fábio, então, quarentão, ele tá pegando mais que muito. Goleiro novo por aí, realmente agarrou todas. Fechou o gol, pegou aquela cabeçada do Coutinho, que aquilo ali era um gol pronto mesmo. Foi o salvador. Depois o Al Hilal empatou, mas o Renato olhou pro banco, mandou o Hércules para campo e o menino resolveu a parada. Hércules está virando aí talismã do Flu, roubou a bola na defesa, correu e quando ninguém esperava, ele jogou a bola no cantinho e foi para matar o jogo de uma vez. Para definir, 2-1 o Fluminense. Bom, tudo isso é muito mérito do treinador, do técnico Renato Gaúcho, tá? Sem dinheiro para contratação, mas tem o grupo na mão, tática e motivação de sobra. Líder. O tricolor, pois é, o tricolor das Laranjeiras está
vivo no Mundial, representando o Brasil, representando os times cariocas agora com muita raça e um time que joga junto como ninguém. Olha só, e daqui a pouco, né, às 9 horas da noite, horário de Manaus, hein, pessoal? O Palmeiras, ele vai pegar o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes e vai ser facinho. Esse jogo vai ser um dos maiores desafios do Estevam, a joia do Verdão, Karime. Estamos na torcida, né, Carlão? Eu tô. E mudando de gramado para a Espanha, Rodrigo está vivendo uma situação complicada no Real Madrid. Ele ficou no banco na Copa do Mundo de Clubes e agora pode até dar tchau pro time, né, Carlão? Sim. Segundo o jornal, Karime, ouvintes espanhol, o jornal Marca, o Real Madrid está disposto a ouvir proposta pelo brasileiro, mas até agora não chegou nada. Rodrigo tá lá desde 2018, mas perdeu espaço depois da chegada do Xabi Alonso, que joga muito. Exato. E para fechar nosso giro, tem história do tênis de mesa. Hugo Calderano, atual número 3 no ranking mundial, foi barrado tentando entrar nos Estados Unidos e ficou de fora do Grand Smash em Las Vegas. A razão, ele visitou Cuba em 2023, quando disputou o Pan-Americano e as qualificatórias para Paris. Hugo tentou entrar nos Estados Unidos usando passaporte português, mas foi impedido antes mesmo de desembarcar. 18 horas. 7 horas, Carlão. Momento da gente dar o último giro no trânsito com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite. Para finalizar aqui, ainda na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, próximo ao Hospital Delfim Aziz, o trânsito segue com excelente fluidez. Ótima notícia aí para quem vai pegar a estrada ali pela barreira de Manaus. O caminho tá livre e sem complicações. Então é isso, Karime, Carlão. Boa noite, bom final de semana para vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Bom fim de semana. Fim de semana. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha aí, mais um revés contra o asfaltamento do chamado trecho do meio da BR-319. A Justiça Federal agora voltou a suspender a validade da licença prévia emitida lá em 2022 pelo IBAMA para as obras de afastamento e reconstrução da estrada. Diga-se, a única que liga Manaus a Porto Velho e ao restante do país. A Justiça considerou que houve inconsistências legais, técnicas e ambientais no processo de licenciamento e julgou que é preciso sim criar um cenário para a viabilidade ambiental para que as obras na BR-319 não se transformem em mais desmatamento na floresta amazônica. Ou seja, a Justiça não se manifestou contra o asfaltamento, diga-se. O que a Justiça exige é o cumprimento das exigências para que o asfalto não seja mais vetor de destruição ambiental. O que permite entender que até agora essas exigências não foram cumpridas em meio à discussão sobre a recuperação da estrada. As condicionantes ambientais precisam ser implementadas. Vários governos já passaram e o problema não foi resolvido até hoje. É preciso cobrar urgência nas ações de proteção à floresta, junto com a cobrança da extrema necessidade do asfaltamento da BR-319. 18 horas. 7h03, Karime. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.